Mais uma vez, feliz sábado a todos. Maranata. Eu quero cumprimentar os irmãos aqui dessa igreja que a gente ama tanto e também os nossos amigos do nosso canal que a gente está gravando essa pregação hoje. Que vocês se sintam felizes hoje. Se não está na casa do Senhor, mas vai receber a mensagem do Senhor em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa pregação hoje é: qual é o seu propósito? É uma pergunta. Você já parou para pensar nisso? Qual o propósito da sua vida? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Que tem isso, né? A gente tem um propósito para a nossa vida e às vezes Deus tem um outro propósito para a nossa vida, né? E aí, qual o propósito que está seguindo? O que você quer para a sua vida ou o que Deus tem para a sua vida? Eu vou te falar, irmão. A melhor escolha é a gente escolher o propósito que Deus tem para a nossa vida. Se você ainda não se ajoelhou e entendeu o seu propósito com Deus, está na hora de começar. Porque Jesus precisa da gente atuando para a sua breve volta, em nome de Jesus. Amém? Hoje a gente vai conhecer um pouco da história de Lia. Quem conhece Lia? Levanta a mão. Ela não é muito falada na Bíblia. Né? Na história de Jacó e Rebeca, ela é falada sim, mas assim, eu falo da maneira que eu vou falar aqui, toda a sua trajetória, todo o seu propósito, o propósito que Deus tinha para a vida dela. E é o seguinte: o que para o homem é desprezo, Deus transforma em propósito eterno. Amém? Esse vai ser o nosso slogan da nossa pregação hoje. O que Deus transforma em... O que para o homem é desprezo, Deus transforma em propósito eterno. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis 29, 31 a 35. Amém? Vamos orar então? Com a nossa Bíblia aberta, vamos orar e pedir a Deus que derrame o seu Espírito Santo. Pai amado, obrigado, Senhor, pela sua graça e misericórdia, pelo seu amor. Neste momento, com a tua palavra aberta, quero te implorar perdão por todos os meus pecados. Quero pedir que não sou eu que estou aqui, eu sei disso, mas quero te pedir o Espírito Santo para que fale através da minha boca, porque miserável homem que sou, me sinto indigna de estar aqui, mas o Senhor nos torna dignos, nos dá propósito, nos dá sabedoria e nos faz dignos de estar subir no seu santo púlpito. Só por ti nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar da história de Lia, com a nossa Bíblia aberta, agora eu vou lutar com o ventilador, mas não pode ligar. Com a nossa Bíblia aberta, antes de eu ler a história de Lia, eu vou falar resumidamente um pouco da minha história, do propósito que eu acredito que estou buscando com Deus, junto com meu esposo. Mas quem conhece a gente sabe que a gente foi desbravador a vida inteira. Por isso que eu trouxe, a gente veio representando. Então, quando a gente saiu daqui, que a gente participou aqui do clube, que na realidade o clube começou quando a gente era muito pequeno aqui, né? Foi o pastor Antônio que abriu o Clube Desbravador. Acredito que esse foi um grande propósito dele para nós hoje que estamos aqui, que a maioria é meninos, né, crianças, a partir de 11, 12 anos. E ele abriu o clube com Raquel e a gente continuou, não só aqui, mas onde a gente foi, ou a gente abriu um clube, ou a gente reabriu um clube. Porque a gente não conseguia ficar sem um clube.
E eu acredito que esse é um grande propósito e foi um grande propósito na nossa vida até hoje, porque a gente consegue ver vidas transformadas, famílias transformadas. O clube entra onde muitos outros departamentos da igreja não conseguem entrar, porque vai de uma forma mais sutil e acaba ganhando a criança, ganha também a sua família. E hoje, além do Clube Desbravador, eu sou diretora do Clube de Aventureiros, lá na minha cidade, e eu vejo também que é um grande propósito na vida das famílias, né? Que os aventureiros foi feito para resgatar as famílias. Amém? O Paulo chegou lá em Uberlândia. Quando a gente chegou, o Paulo já foi sendo diretor e eu fui diretora associada por um bom tempo. Depois o Paulo adoeceu, infelizmente, e eu fiquei um ano no lugar dele como diretora. E o clube que era de 7 meninos foi para 70 meninos, não por nós, mas pela honra e glória do nosso Deus, que nos ajudou. E uma liderança muito boa, graças a Deus. E depois que eu saí de ser diretora, que eu falei, eu não quero ser mais diretora, porque ser diretor é muito difícil, viu, gente? Eu fui chamada para ser regional e fiquei sendo regional 2 anos, que além de não ser só um clube, eu cuidava de mais ou menos 10 clubes, mas de uma forma diferente, como apoio. Então, assim, eu acredito que esse propósito ele tenha salvado a minha vida e a vida do meu esposo e a vida da minha família, porque quando a gente trabalha para Deus, Ele nos salva. Não quer chorar, não. Então, é por isso que eu falo para vocês hoje. Qual é o seu propósito? Mas o Paulo já tem outros propósitos, né, Paulo? Assim, que a gente está orando a Deus. E vamos abrir, a gente já abriu a Bíblia todos em Gênesis 31 a 35. Alguém lê para mim, por favor? Luana. Do 31 a 35. Amém? Essa é a parte breve da história de Lia. A história de Lia nos ensina algo muito poderoso. Mesmo quando as pessoas não nos valorizam, Deus nos vê. E lá, Lia, como a gente estudou, né? Vou dar um breve resumo na história. A prometida de Jacó era Lia ou Rebeca? Mas o pai de Lia não era gente de muito caráter, não. Naquele momento ele não foi sábio, assim, dessa parte do caráter. Ele mentiu para Jacó. O que ele fez? Ele foi Lia. E ele trabalhou 7 anos, né? A promessa era trabalhar 7 anos para conseguir a mão de Raquel. E ele amava Raquel. Ele olhou para Raquel e se apaixonou por ela. E ele falou assim, eu quero aquela mulher. Só que quem era mais velha? Lia. E o que ele fez? Foi lá e deu a mão de Lia, de forma disfarçada, lá na hora de se deitar e tal, fez toda a cerimônia, mas quem se deitou foi Lia. E aí, depois de uma semana, é mais ou menos que a história conta aqui,
ele teve que trabalhar, negociou de novo a mão de Raquel e trabalhou mais 7 anos por Raquel. E ele com certeza se sentiu frustrado, né? Ele se sentiu enganado. E quando a gente se sente assim, a gente fica com raiva. Eu imagino que ele tenha ficado com raiva. E ele não ficou só com raiva do pai que fez isso, ele ficou com raiva de Lia também. Ele foi obrigado a se casar com uma mulher que ele não amava. E Lia provavelmente não foi assim, pai, eu quero casar com ele porque senão eu vou ficar sozinha. Entende-se que ela também entrou ali de gaiato na história. Então aquelas 3 pessoas, aquela família, ela foi ferida, né? E quem pagou o pato foi Lia, porque ela foi desprezada por Jacó. Ela era desprezada. Lia era uma esposa que não era amada por Jacó. No seu coração carregava a dor da rejeição. Mas a palavra de Deus diz que Deus viu que Lia era desprezada. Sabe, irmão? Às vezes as pessoas olham pra gente e não dá nada por nós, né? Mas Deus olha pra gente e vê quem a gente é. Qual é o nosso potencial? E a história de Lia, ela me surpreende justamente por causa disso. Ela teve a Rebeca, ela era estéril, mas Lia não. Deus abençoou ela, o ventre dela. E naquela época, isso era um sinal de bênção de Deus. Era um sinal que Deus estava com ela. Amém? E ela teve o primeiro filho e colocou o nome dele de Rubens. Deus viu a minha aflição, era o significado do nome de Rubens. Só para você ver que ela sofria, no íntimo dela, ela sofria a rejeição. Então, os nomes dos filhos dela traziam à tona o que ela sentia, né? E ela fala assim, Deus viu a minha aflição, porque provavelmente ela chorava, ela clamava, ela se sentia rejeitada. Enquanto o olhar de Jacó era para Rebeca e um olhar de amor, para ela era um olhar de desprezo. E ela sabia que Jacó não amava. Ele deixava isso bem claro nas ações, né? Nos seus olhares, nos seus toques com a outra esposa. E o segundo filho, Deus deu um segundo filho, que se chamou Simeão. Deus ouviu a minha voz. Além dele dele ver a sua aflição, ele também ouviu a sua voz, porque ela clamou. Provavelmente ela orou muito. Ela chorou. Ela deve ter jejuado por um amor que não era correspondido, né? Ela queria de alguma forma mostrar o seu valor. Então, provavelmente a oração dela era nesse sentido e Deus ouviu a sua voz. E o terceiro, Deus chamou de Levi. Deus se juntou a mim. Esse é bonito, né? Deus se juntou à causa dela, porque ela orou, ela clamou e Deus se juntou à causa dela. Sabe, irmão, hoje eu não sei qual é o seu desafio. Eu tenho um monte de desafio. Mas como Lia, eu orei e Deus se juntou à minha causa. Seja qual for o seu desafio hoje. Estou falando para outras pessoas também que esse vídeo vai percorrer. Não sei qual o seu desafio hoje, mas Deus vai ouvir a sua causa. Mas você precisa clamar. Você precisa pedir e Ele vai ouvir a sua causa. Agora, ela tinha um aliado e ela pensou assim, agora o meu marido vai me amar. Por quê? A outra não podia dar filho. Ser fértil era um sinal, né, de bênção de Deus. Ela já tinha dado 1, 2, 3 filhos. Ela pensou, agora o meu marido vai me amar. Mas aconteceu isso? Infelizmente não, né? E finalmente, quando o filho que chamou de Judá, qual foi o quarto
filho, né? E chamou de Judá. E ela falou, ela entendeu algo muito importante. Porque agora ela não fazia mais isso. Ela não orava mais pedindo filho para querer o valor de outra pessoa. Querer ser amada por outra pessoa. Porque ela não precisava mais da aceitação da outra pessoa. Porque ela já sabia que quem o aceitava? Deus a aceitava. Deus a amava, Deus a cuidava, Deus a ouviu, Deus viu a sua aflição, Deus a ouviu e Deus se juntou a ela, amém? E ela finalmente entendeu que não importa agradar os homens, o que realmente importa é louvar o nome do Senhor. Por isso que o nome de Judá significa louvado seja Deus. Que Deus seja louvado na sua vida também hoje, amém? Que Deus seja louvado hoje na minha vida. Eu só preciso saber que está certo, né? É até terminar. Amém. É só para me ter uma paz. Senão eu me empolgo, eu não quero atrasar o almoço de ninguém, não. Ó, eu parei aqui. A gente não precisa da aceitação do outro, porque louvado seja Deus. Ela entendeu isso. Por fim, ela entendeu isso. Ela passou pelos momentos das dores. E às vezes a gente passa pelos nossos momentos também, não é? Até a gente entender qual é o nosso propósito com Deus, qual é a nossa missão, a missão que Deus tem para a nossa vida hoje. A gente passa pelas provações, né? Pelo choro, pelo pranto, no joelho de madrugada ali orando, porque assim, jejuando, você vai entender qual é o seu propósito. E eu vou falar mais uma vez essa frase para ela ficar firme no seu coração. O que para o homem é desprezo, Deus transforma em propósito eterno. Amém? Amém. Enquanto os homens olhavam com indiferença, Deus a olhava com compaixão. E foi justamente de Lia que nasceu Judá, da linhagem de onde viria Jesus Cristo. Amém? Não foi de Raquel. Não que eu tenha nada contra tudo que eles viveu, mas olhando a história de Lia, que foi desprezada, não foi de Raquel que veio. Foi de Lia que veio a descendência de Jesus Cristo. Deus seja louvado, sabe por quê? Porque quando a gente se sente no chão, quando a gente está triste, quando a gente é desprezado pelo homem, Deus olha a sua natureza. Deus olha que você é importante. Então, não deixe que ninguém tire a sua importância. Porque tem aquela frase assim, nas empresas, né? Você é insubstituível. Porque quando uma mão de obra sai, a outra entra, né? Mas para Deus não. Você é insubstituível. Ninguém substitui você. Porque se fosse para morrer só por Eva, Jesus teria vindo. Se Adão não tivesse pecado. Sabia disso? Mas se fosse só você ou eu que estivesse precisando que Jesus tivesse vindo, ele teria morrido. Amém? Então a gente tem valor e a gente não pode deixar que outras pessoas tirem isso de nós. E Deus provou isso, que Lia tinha valor e foi da descendência de Judá, do seu filho, que veio Jesus Cristo. E isso mostra 3 lições para nós. Deus vê a sua dor e mesmo quando ninguém percebe, Ele está carregando você. Mesmo quando nem você percebe, Ele está carregando você no colo. Amém? E não esqueça disso. Deus transforma a rejeição em propósito, que é a nossa frase. Então, não importa o que você passou, não importa qual foi a sua dor, não importa o que fizeram com você, Deus transforma a sua rejeição em propósito, se você quiser. Tem isso também, mas só se você deixar, se você quiser.
Terceira lição: de onde muitos não esperam, Deus faz nascer grandes promessas. Amém? E essa para mim é fascinante. Talvez hoje alguém se sinta como Lia, esquecido, rejeitado ou desvalorizado. Mas lembre-se, Deus está vendo sua história e ainda vai transformá-la em testemunho. E testemunho eterno. Amém. Já percebeu que Deus gosta de coisas difíceis? Já percebeu os milagres? Abriu o mar vermelho para passar? Ele gosta de coisas difíceis. Os fáceis já é dele e os fáceis todo mundo consegue. Ele gosta de mostrar que é dele que vem. É dele que vem a glória, é dele que vem a honra, não de nós. Se for uma coisa que a gente consegue fazer ir lá e pagar, tá fácil, não tá? A gente lá trabalhar e pagar, a gente consegue com nossas mãos. E um câncer curar, nós consegue? Não, mas ele consegue. Ele consegue abrir o mar vermelho, ele consegue fazer de um menino, um pastorzinho, um rei. Então é o seguinte, para o homem, ele sempre vai usar, para o homem que é improvável, impossível, isso é para o homem. Mas para Deus, ele sempre vai usar o inesperado, ele vai usar o que as pessoas rejeitam, o que as outras pessoas não veem muito valor, ou que às vezes até a gente não vê, né? Às vezes ele está usando a gente e a gente se sente despreparado. Mas ele fala assim, eu que transformo, eu que faço acontecer. Você é só o canal de bênção, eu que sou a bênção, eu que faço a glória. Amém? E amém por isso, né? Porque quando a gente acha que é a gente, aí o negócio desanda. Então hoje, lembre-se disso, Deus quer sua versão mais humilde. Porque é dela que ele pode usar e transformar. Igual aquela música que a gente cantou, o vaso de honra. A gente precisa ser um vaso na mão do Senhor para que ele molde, para que ele transforme e para que ele, dentro daquele vaso, ele coloque o óleo mais perfeito, o aroma mais suave, que é o Espírito Santo. Amém? Então, só para a gente não esquecer, vamos falar junto? O que para o homem é desprezo. Vamos falar junto. Eu vou falar e vocês repetem que aí não vai ter erro. O que para o homem é desprezo, Deus transforma em propósito eterno. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E hoje, eu estou falando para vocês aqui, estou falando para quem está me ouvindo. Se você se sente como Lia se sentiu, desprezada, rejeitada, ou às vezes você não está sentindo isso, mas tem algum problema que está tão difícil, né, irmão? Às vezes a gente perde uma pessoa muito querida, pessoas queridas, mas Deus fala assim, o mesmo Deus que viu Lia também vê você. E Ele ainda está escrevendo a sua história. Amém? Ela não acaba aqui. Então, ore e entregue assim como Lia fez, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o hino Renova-me. Vocês já tinham escolhido o hino? Tinha escolhido o hino? Chamar o irmão aqui, voz masculina, para ajudar a cantar.
Nós vamos pedir que Ele renove a nossa vida hoje, que Ele transforme a nossa vida, em nome de Jesus. Nova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Porque tudo que há dentro de mim necessita mais de ti. Amém? Essa é a nossa oração a Deus. E sobre o propósito, porque para o homem é desprezo, Deus transforma em propósito eterno. Eu mais o Paulo, além do Clube dos Desbravadores, que a gente deu uma pausazinha, a gente só dá apoio lá agora, né, Paulo? A gente abre um canal que a gente faz as pregações, faz as meditações, e a gente espera que, se esse é o propósito de Deus, que viralize e que chegue em muitas casas para que a mensagem do Senhor seja proclamada. Amém? Então ajude lá o nosso canal, você também ajude, dê like, compartilhe, para que chegue a outros corações que precisam receber essa mensagem em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela sua graça e misericórdia, obrigado pelo seu amor. O Senhor é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que transforma desprezo em propósito, a rejeição em propósito. O seu cuidado, o seu amor, a sua benignidade dura para sempre. Então, Senhor, cada família aqui representada e que está ouvindo essa mensagem, seja abençoada por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.